Como a gente fica livre das perturbações, daquelas coisas que nos incomodam, daquelas coisas que nos perturbam, daquelas questões que muitas vezes nós não queremos aceitar e não aceitamos mesmo, e quando elas acontecem a gente fica transtornado, a gente fica modificado. Como que eu faço para ficar livre dessas questões? O autor da carta aos Hebreus escreveu as seguintes palavras no capítulo 12, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Ele estava falando do quê? Ele estava falando das raízes que ficam armazenadas em nosso coração, que deixam a gente transtornado às vezes. Elas mexem, quando elas vão sendo colocadas no nosso coração, aos poucos elas vão ficando ali, mas não pense que elas vão ficar continuamente do mesmo jeito, porque uma raiz tem um poder sobrenatural de vida. E o que ela vai fazer? Ela vai gerar uma possibilidade, ela vai crescer, ela vai aumentar, ela vai frutificar, ela vai produzir alguma coisa que o autor da carta aos Hebreus nos alerta aqui, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, principalmente essas, as raízes de amargura, as raízes de desânimo, as raízes de ódio, essas coisas aí, quando vão ficando no coração da gente, a gente, se não se livrar dessas questões, dessas raízes, a gente entra num estado de deplorável, de amargor, de vontade de vingar, de desabafo às vezes, de atitudes ruins, por conta dessas raízes que ficam. Uma menina que estava participando de uma reunião com seu pai, junto com outros funcionários da empresa, de repente ela se levantou ali daquela reunião e, sem dar nenhuma satisfação, foi embora, saiu da reunião. Seu pai já havia conversado com aquela menina a respeito dessa situação, a respeito desse estado de espírito, dessas emoções não tratadas daquela menina. E aí ela saiu, se retirou, evadiu-se do local, e seu pai depois foi conversar com ela e ela então não disse nada, apenas mostrou que o seu coração estava cheio de outras coisas, de outras questões, de raízes, e ela não queria participar mais por conta dessa insatisfação que havia no seu coração. Então a gente percebe que muitas vezes algumas atitudes, e a maioria delas, são tomadas em cima dessas atitudes. A gente já vai preparado para dar uma resposta para a pessoa, a gente já vai armado, vai cheio de pedras, a gente já vai, quando vai ter um contato com outra pessoa, a gente já vai cheio de ódio, cheio de vingança, preparado para dar uma resposta que às vezes nem precisaria, mas é porque a gente não tirou aquela raiz do coração da gente. Quando a gente não tira aquilo ali, a gente não exercita, a gente precisa exercitar, viu? Aprender a exercitar, tirar essas raízes, e dia após dia, eu estou sentindo ódio daquela pessoa. Você tem que eliminar, você tem que procurar aquela pessoa, você tem que conversar com aquela pessoa, tem que ser humilde para conseguir vencer isso, tem que fazer um tratamento interior para conseguir superar essas raízes, para conseguir superar essas atitudes, esses comportamentos. Então é preciso ter um tratamento completo para conseguir vencer as raízes que perturbam. O escritor da carta aos Hebreus disse, e dele ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. O problema não é só a gente que está com as raízes no coração. O problema é que a gente vai derramando sobre os outros aqueles amargores, aquelas tristezas, aquele ódio, a gente vai derramando. E tem hora que a gente nem fala declaradamente, mas a gente expõe assim discretamente, lentamente, de uma maneira sutil, mas a gente expõe as amarguras que nós estamos carregando no coração, que às vezes são muitas e elas precisam ser vencidas.
que o Senhor nos ajude e nos dê graça para vencermos essas amarguras, essas tristezas, essas coisas que às vezes nos perturbam muito. Se você puder, eu queria te agradecer por ter chegado até aqui. Se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecido, curtir aí, repartir, compartilhar, e eu vou ficar muito agradecido em nome do Senhor Jesus.